Um dos diretores da Shopee no Brasil avalia que a cobrança de imposto de importação, conforme propõe o governo federal, não vai afetar os preços dos produtos. O repórter Vitor Moraes traz as informações porque ele faz essa avaliação, hein, Vitor? Oi, Thiago. Bom dia novamente a você e a todos. Pois é, depois de ter sido citada, nas últimas semanas, a Shopee se posicionou dizendo que a cobrança, do imposto de importação não vai afetar diretamente nas vendas e no preço dos produtos. Primeiro porque eles alegam, a equipe de marketing alega que 85% das vendas da Shopee são de anunciantes brasileiros e não de fora do Brasil. As importações teriam aí uma relação, uma parcela de 15%. Então, os efeitos dos impostos não seriam relevantes. Além disso, a companhia, ela diz que não fabrica produtos próprios. É uma plataforma de marketplace, uma plataforma de Singapura, que conecta os vendedores com os compradores, o consumidor final. A isenção no imposto de importação aqui no Brasil, para remessas de até $50, sempre existiu, mas de pessoa física para pessoa física, nunca de pessoa jurídica para pessoa física. O que está sendo discutido, e principalmente a indústria brasileira mostrou um certo descontentamento nas últimas semanas, é que ela aponta que essas gigantes, essas plataformas chinesas principalmente, e também de Singapura, como é o caso da Shopee, elas acabam tirando proveito de toda essa situação, pagando um imposto pequeno, às vezes não pagando o imposto e sendo muito mais competitiva, baixando o preço e sendo muito mais barato do que as concorrentes brasileiras. A questão é a seguinte, Thiago, essa conta não fecha, porque a alíquota de importação no Brasil é de 60%, é a maior em todo o mundo, se comparado com o resto do mundo, que aplica, por exemplo, 20%. Então, fica uma sinuca de bico e essas empresas acabam tomando essas atitudes. Além disso, você imagina, 500 mil pacotes que entram no Brasil todos os dias. Fica muito difícil para ter qualquer tipo de fiscalização. Só para terminar, no ano passado, as importações de itens de pequeno valor, por meio desses sites e aplicativos, como Shopee, Shein, AliExpress, aumentaram 140%, chegando a 16 a 13 bilhões de dólares aqui no Brasil. Thiago. É isso. Vitor Moraes, uma discussão sempre polêmica. Até mais tarde, girando os nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila, aquela história, alguém vai pagar essa conta, não é? É verdade, Thiago. E olha, esse é apenas a ponta do iceberg do caótico sistema tributário brasileiro. Tem tanta exceção, e aí a gente precisa da reforma tributária, e que não sai há mais de 20 anos essa reforma tributária no Brasil. É inacreditável, cada um quer. Não, tem isenção para $50, por que não tinha para 60, por que não tem para 100, por que não tinha para 25? É esse problema de um sistema caótico que só cria problema na justiça brasileira. O Capês pode comentar melhor do que eu nisso aí. 70% mais, 75% do PIB brasileiro é judicialização tributária. É por causa dessas exceções. E nós estamos aí com uma reforma tributária que é fundamental para simplificar as regras do jogo, para acabar com essas exceções. Senão nós vamos ficar com esse sistema que é um remendo gigantesco e o pior, Thiago, pagando a carga tributária mais elevada de todos os países emergentes, o Brasil. É isso aí, nós somos o trouxa que mais paga imposto no mundo entre os emergentes. Por quê? Porque esse Estado custa uma fortuna. Porque nós gastamos, aí, como a gente falou, 80%, 90% do orçamento já com verba carimbada e o gasto público sempre aumentando mais do que a economia cresce. Então, cada vez que o imposto aumenta mais do que o crescimento da economia, é mais dinheiro que sai do nosso bolso. E essa senha arrecadatória desse governo, que só pensa agora em cobrar imposto de onde é que tiver para pagar as contas públicas, é outro problema. Então, só tem um jeito de arrumar essa história. É fazer uma reforma tributária, simplificar as regras e padronizar as regras tributárias e a carga tributária com outros países. E não ser hoje o país que mais cobra imposto entre os emergentes e ter um sistema tributário caótico que cria distorções de mercado. Capês. Olha, Adriana, realmente, como o Luiz Felipe Dávila colocou aqui, quando eu presidi o PROCON, eu estava na Secretaria de Defesa do Consumidor, nós tivemos alguns embates com relação a essas plataformas digitais de venda. Por quê?
porque elas não se responsabilizam por atrasos na entrega do produto, fazem uma concorrência com estabelecimentos, com empresas que estão estabelecidas aqui no país, pagam IPTU, recolhem ISS, geram emprego, tem todo um custo de logística, são alvo de fiscalização, estão mais expostas. E as empresas sobrevoam os países mais ou menos quase como empresas fantasmas. Ou seja, elas trazem os produtos, não recolhem impostos, atrasam na entrega e não querem se responsabilizar. É difícil localizá-las para fazê-las responder pelos seus atos. Então, é claro que é necessário uma regulamentação e também é necessário regular essa questão da concorrência desleal que elas fazem com relação a essas empresas. Vamos lembrar que os Estados Unidos da América acabaram se desindustrializando por causa da questão de importação dos países do Sudeste da Ásia. Então, tudo isso tem que ser visto dentro de um contexto.